Hoje vamos dar início a mais um Clube do Livro, com o assunto de dislipidemia na criança e adolescente. Meu nome é Josiane Vasconcelos Santos, sou residente do primeiro ano em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação tem como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje foi baseado na diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria e no guideline liberado esse ano do Colégio Americano de Cardiologia. Por definição, a dislipidemia ela é caracterizada por níveis anormais de lipídios. O termo é de uma etiologia grega, que significa disfunção de lipídios no sangue. A estrutura da lipoproteína é caracterizada por um núcleo em que estão encontrados os triglicérides, que faz o transporte de energia primária, através da dieta e de reserva. E o colesterol livre, que é um componente estrutural crítico para a membrana dos ácidos biliares, hormônios esteroidais e vitamina D. A interface, que seria a cápsula da lipoproteína, é composto por apoproteínas, que vão atuar como chaves bioquímicas para ligação celular e vão se ligar a receptores específicos e orquestrar o metabolismo e a liberação dessa carga lipídica no sangue. Elas são classificadas em várias formas, a depender da sua densidade. A primeira é o quilomicron, que tem uma densidade de 100 nanômetros. O VLDL, que é a lipoproteína de muita baixa densidade. O IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária. E o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Esses tipos de lipoproteínas são considerados como um colesterol ruim. E o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, que é classificado como um colesterol bom. A fisiologia é baseada na via exógena e na via endógena. A via exógena é basicamente aquela que inicia-se fora das células e vem da dieta. Então, a pessoa ingere a dieta rica em gordura, no intestino é liberado os quilomicrons, que atingem os capilares, e através da ação da enzima lipase e lipoproteína, são formados os quilomicrons remanescentes. Esses quilomicrons remanescentes podem ser carreados até o fígado, onde vai fazer uma parte do ciclo do colesterol, e outra parte vai para o tecido adiposo e músculo em forma de reserva. No fígado, esse colesterol da dieta, em forma de quilomicrons remanescentes, vão ser transformados em VLDL e atingir novamente a corrente sanguínea. Por ação novamente da lipase e lipoproteína, eles podem ser armazenados e liberados novamente na corrente, em forma de IDL. O IDL pode ser transformado em LDL ainda na corrente sanguínea ou no fígado. No caso do fígado, se tornará o colesterol endógeno, podendo fazer novamente, através da liberação por ácidos biliares, esse ciclo ou ser excretado. O LDL que cai na corrente sanguínea é armazenado nos tecidos extrahepáticos através de receptores, e com isso transforma-se em HDL. O HDL pode ser carreado ao fígado ou liberado novamente na corrente sanguínea e manter o ciclo através da enzima lestina-colesterol aciltransferase. De epidemiologia, os guidelines trazem que é muito importante que a cada 1 minuto temos uma criança que nasce com hipercolesterolemia familiar. 35 milhões é a estimativa global de indivíduos com essa patologia, que corresponde de 5 a 10% dos eventos cardiovasculares em pessoas menores de 50 anos. E 1 para 250 é a prevalência da hipercolesterolemia familiar heterozigótica, e na forma homozigótica afeta de 1 em 1 milhão de pessoas. Sem tratamento, aproximadamente 20% das meninas e 50% dos meninos com hipercolesterolemia familiar heterozigótica vão desenvolver na vida adulta, antes dos 50 anos, um evento coronariano. O que ele traz de alerta máximo para a pediatria é que a cada 1 minuto uma criança nasce com hipercolesterolemia, então é muito importante fazer essa investigação. E isso é uma doença autossômica dominante por um defeito no receptor LDL, e acomete aí até 85% dos casos. Ele reforça novamente sobre esse dado importante da quantidade de crianças que vão desenvolver na fase adulta doença coronariana fatal ou grave antes dos 50 anos.
Elas podem ser primárias, genéticas, que o mecanismo principal são defeitos hereditários no metabolismo por mutações em alguns receptores, como o receptor de LDL, que corresponde até 85%, a apolipoproteína B a 5% e o PCSK9 a 1%. Os exemplos que ele traz é a hipercolesterolemia familiar, que é o mais comum, hiperquilomicronemia familiar e a desbeta-lipoproteinemia. As secundárias ou adquiridas estão relacionadas aos hábitos de vida, doenças de base e medicamentos. Hoje, isso é uma das partes mais importantes no segmento dessas crianças, por mudança mesmo dos hábitos atualmente. Então, uma dieta rica em carboidrato e gordura saturada, que tem sido mais frequente, e o sedentarismo. Algumas doenças de base também podem levar à hipercolesterolemia, como a obesidade, a diabetes mellitus, síndrome nefrótica, hipotireoidismo descompensado e um adendo que ele faz, a doença de Kawasaki e transplante cardíaco. Outros medicamentos também podem fazer essa alteração do perfil lipídico, como os corticosteroides, que é muito comum, né, no tratamento para as crianças, a gente vê muitas prescrições, a isotretinoína, antirretrovirais, os beta-bloqueadores, para nós que atuamos aí na parte da cardiologia, e a ciclosporina, principalmente nos pacientes transplantados. Aqui ele traz valores, como vai estar esses valores no sangue em relação a algumas patologias e hábitos de vida. Então, nas doenças endócrino-metabólicas, espera-se que no hipotiroidismo e na anorexia tenha-se um aumento de LDL. Na síndrome metabólica, diabetes, obesidade e também no hipotireoidismo, um aumento do triglicérides e uma redução do HDL. Outras doenças, como a síndrome nefrótica e hepatopatia, tendem a ter um aumento de LDL e também de triglicerídeos. E outro fator que ele traz é na síndrome da imunodeficiência humana adquirida, também o aumento de triglicérides. Dos hábitos de vida, o maior influenciável aqui é o triglicérides, relacionado ao consumo de álcool, dieta rica em carboidratos e a redução do HDL por sedentarismo e tabagismo. Aqui, no caso do tabagismo, inclui-se também o tabagismo passivo. As medicações, como eu já havia citado, os progestágenos, ciclosporinas e tiazídicos tendem a aumentar a LDL, glicocorticoide, estrógenos, diuréticos, beta-bloqueadores e a isotretinoína tendem a aumentar o triglicérides, e o HDL tende-se a reduzir no uso de esteroides, anabolizantes e beta-bloqueadores. É muito importante avaliar o tempo de triagem e rastreamento dessa patologia. A Sociedade Brasileira de Pediatria traz que para menores de 2 anos não tem indicação de triagem. E depois ela divide em triagem seletiva e triagem universal. Crianças de 9 a 11 anos e de 17 a 21 anos têm triagem universal, para que a gente possa identificar isso de forma precoce. A triagem seletiva, ela se dá através de gatilhos, então é muito importante um histórico familiar, principalmente se tiver histórico de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico em homens menores de 55 ou mulheres menores de 65 anos. Colesterol total familiar de 240, hipertensão, diabetes e obesidade. No caso das crianças adolescentes de 12 a 16 anos, isso se torna importante nos gatilhos se surgir algum fator de risco. Então, aquela criança que na primeira infância foi saudável, não teve nenhum problema de saúde, mas na adolescência descobre uma diabetes, desenvolve obesidade, algum outro fator, então é interessante que sejam triados. E eles trazem que é importante também se atentar que nessa primeira avaliação inicial não precisa de jejum para coleta de exames, é algo que as famílias sempre questionam. Os valores de referência em menores de 19 anos, e isso é importante ter em mente, fazem algumas distinções a depender da idade do tipo de exame coletado, para jejum e sem jejum. No caso do colesterol total, o LDL e o HDL não interfere o jejum. Então, o do colesterol total, um valor abaixo de 170 é a referência, LDL abaixo de 110 e o HDL maior do que 45. Relacionado ao triglicérides, ele divide em duas faixas etárias, de 0 a 9 anos, em jejum tem que estar menor que 75, sem jejum menor que 85. De 10 a 19 anos, em jejum menor que 90 e sem jejum menor que 100.
Quanto ao não HDL e a apolipoproteína, ele traz somente os valores em jejum, que tem que ser menor do que 120 e menor que 90. Outra informação importante é que os valores do colesterol total, quando maiores que 230, podem indicar essa hipercolesterolemia familiar, independente do jejum. E se esse valor for superior a 440, é obrigatório fazer novamente esse exame com o paciente em jejum. De exame físico, para se pensar na possibilidade, temos que avaliar um exame físico completo, crânio-caudal, e as alterações principais são nos olhos, que vão avaliar o arco corneal, que é um anel opaco ao redor da íris, e xantelasma nas pálpebras, pele e dobras, que tem a acantose nigricans, que é um marcador de resistência à insulina no pescoço e das axilas, e estrias violáceas, que estão relacionados a alterações endócrinas. No abdômen, é possível observar hepatomegalia, esplenomegalia e sinais clínicos de pancreatite, que é um dos alertas mais graves para hipertrigliceridemia. De exame físico geral, essa criança pode ter uma face pletórica, obesidade abdominal e um MC elevado. No caso da obesidade abdominal, é importante sempre aferir perímetro abdominal dessas crianças. E o mais importante que ele traz de alerta para a hipercolesterolemia são a presença de xantomas, que são depósitos de colesterol que podem ser eruptivos, tuberosos ou tendinosos. A hipercolesterolemia familiar, ela é genética por um distúrbio autossômico dominante, com mutação do LDL, da apolipoproteína B ou da PCSK9. Ela causa um defeito estrutural grave na remoção das partículas de LDL da circulação sistêmica. E os sinais clínicos são aqueles que nós já discutimos: os xantomas, os xantelasmas, o arco corneal. Aqui no gráfico, ele traz a importância do período de diagnóstico. Então, nós temos aqui que quanto mais idade essa criança tem, mais para a vida adulta ela se leva, maior a chance dela evoluir com um evento coronariano. Então, é importante que esse diagnóstico seja precoce para que possa se prevenir complicações na vida adulta. Os critérios fenotípicos, a partir do momento que se exclui as causas secundárias, que são aquelas adquiridas, nós precisamos avaliar de acordo com os critérios que essa criança tem. Se essa criança vir com uma LDL maior do que 190 em duas ocasiões distintas, mesmo com melhora de hábitos de vida, melhora de dieta, tem que se pensar em hipercolesterolemia familiar. Se esse LDL vir maior que 160 e essa criança tiver uma história familiar de doença coronariana precoce em homens menores do que 55 anos e mulheres menores do que 60, tem-se que pensar também. LDL maior que 130, quando os genitores já têm um diagnóstico genético confirmado. Então, pai ou mãe com hipercolesterolemia familiar, esses valores são mais baixos para referência. O LDL de 160, confirmado em um dos genitores. Então, eu fiz o exame do genitor e ele tem um LDL desse, eu já tenho que cogitar para a criança. A partir daí, quando solicitar testes genéticos, que é a pesquisa das mutações, quando você tem uma mutação genética específica detectada em um dos pais, ou histórico de morte de um dos genitores por doença arterial coronariana precoce. E aí aqui ele traz aquele corte de idade dos 55 e 60 anos. Resumindo, os critérios diagnósticos. Você faz a suspeita fenotípica por avaliação clínica do paciente. Exclui causas secundárias. Esse paciente não é obeso, não tem nenhuma comorbidade, dieta está adequada, faz atividade física. Avalie histórico familiar. Não tem histórico familiar, acompanha. Tem histórico familiar, você parte para a dosagem daqueles valores associados aos critérios clínicos. Tem algum desses critérios, tem indicação de teste genético. Conduta terapêutica, a principal para todos os pacientes, independente de fator de risco ou não, é mudança de estilo de vida. Então, a gente sabe que essas crianças, elas têm uma dificuldade de ter acesso a um profissional da nutrição para acompanhamento. Então, a gente sempre orienta que essas crianças têm que ingerir gorduras totais menor do que 30% do valor calórico diário e gordura saturada menor do que 10%. Excluir gorduras trans, então industrializados, refrigerantes, e aumentar fibras solúveis, pectina, aveia. Hoje também pensa-se no psyllium, que ajuda bastante.
Na questão da atividade física, no mínimo de 1 hora por dia de atividade moderada a vigorosa, isso tendendo-se a aumentar o HDL. E algo muito importante hoje na população pediátrica é restrição de telas. Hoje as crianças ficam muito mais em telas e acabam levando a um sedentarismo muito maior. E aqui ele considera 2 horas no total, em relação à televisão, celular, videogame. E também o combate ao tabagismo e etilismo. Nas crianças, o etilismo não vemos, mas em adolescentes, algumas classes a gente consegue ver que adolescentes já fazem ingesta alcoólica, e o tabagismo se enquadra também o tabagismo passivo. Então, você começa com a dieta, reavalia essa criança de 3 a 6 meses, não teve melhora, é necessário entrar com fármaco. Ele traz o alerta dos triglicérides, que um triglicérides maior do que 500 associado à obesidade grave é risco iminente de pancreatite, então precisa de intervenção imediata. Nesses pacientes, não dá para esperar os 3 meses de dieta, precisa entrar com medicação. O tratamento, basicamente, de primeira escolha são as estatinas, que, como mecanismo de ação, são inibidores da síntese hepática. Ela tem aprovação a partir dos 10 anos das seguintes medicações: a simvastatina, que é disponibilizada pelo SUS, a atorvastatina, que é do alto custo, e a rosuvastatina. E aprovada a maiores de 8 anos, a pravastatina. Sempre iniciar na menor dose e pensar nos valores de referência base desse paciente, de perfil lipídico, TGO, TGP e CPK. Isso pensando nas complicações. Iniciado o tratamento, dosa-se novamente esses exames de 4 a 8 semanas. Como critério de suspensão, pensando nas complicações desse paciente, nós vamos ter as enzimas hepáticas 3 vezes maior que o limite, ou CPK 10 vezes maior que o limite da normalidade. E é preciso ficar alerta com as possíveis complicações, como a miopatia, quando essa CPK está 10 vezes aumentada, associada a dor e fraqueza muscular, rabdomiólise, quando a CPK está 40 vezes acompanhada de dor severa e miglobinúria, e interação grave nos pacientes, que é contraindicado o uso da simvastatina em pacientes com o vírus da imunodeficiência, devido à inibição do CYP3A4 pelos antirretrovirais. De complementar, nós temos os fibratos, que são usados aí para o aumento dos triglicérides. Quando temos triglicérides maior do que 500, ele aumenta muito o risco de miopatia quando associado às estatinas, e ele é contraindicado em doença renal grave. Os ácidos graxos são coadjuvantes focados na redução do triglicérides, que reduzem até 40% desse valor sanguíneo, de posologia de 1 a 4 gramas por dia, e no caso dos pediátricos, extrai o óleo da cápsula para crianças pequenas. Temos também as resinas, que atuam impedindo a reabsorção dos ácidos biliares. É mais difícil de administrar para crianças, porque não é muito palatável. E tem que se pensar também que interfere na absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Além disso, temos os fitoesteróis, que competem na absorção intestinal de colesterol. São recomendados para crianças maiores de 6 anos, de 1 a 3 gramas dia, e pode reduzir o LDL em até 15%. Aqui eu deixei a tabela que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz, com os nomes de todas as medicações, com dose inicial e dose máxima. Aqui dos sequestrantes de ácido biliares, ele traz a colestiramina, inibidores da absorção do colesterol, os fibratos e a ezetimibe com a estatina associada. Então, pela decisão da SBP, identifica o paciente, idade e risco, faz o rastreio universal ou seletivo, perfil lipídico alterado, investiga, exclui as causas secundárias, suspeita de hipercolesterolemia familiar. Faz a intervenção base para todos os pacientes, atingiu o alvo terapêutico, faz segmento, não atingiu, inicia as estatinas e segmento com os coadjuvantes. Agora, sobre o foco cardiológico que a SBP traz. Ela traz 2 patologias aí, 2 tipos de pacientes que deve ser investigado e acompanhado quanto ao perfil lipídico, que são pacientes com a doença de Kawasaki, que é uma vasculite sistêmica aguda que vai afetar as artérias coronárias,
E o impacto lipídico é pela inflamação crônica e dano endotelial prolongado, que vai acelerar o depósito desses lipídios e o risco aterogênico dessa criança, principalmente evoluindo para a vida adulta. E no transplante cardíaco, é um estado pós-cirúrgico de alta complexidade e vai ter um impacto relacionado ao uso das drogas imunossupressoras, como eu falei lá atrás também. Aqui o que ele traz, né, falando basicamente isso, e sempre pensar que o perfil típico é que essas pacientes tenham um LDL, um triglicérides aumentado e um HDL reduzido. Como condição de alto risco, os pacientes transplantados e os pacientes com doença de Kawasaki que possuam um aneurisma coronariano ativo são pacientes que precisam de um valor de referência menor. Para risco moderado, ele traz que a doença de Kawasaki com aneurisma coronariano regredido já se enquadra como moderado, mas não por isso precisa dá para a gente deixar esse paciente mais tranquilo. O segmento continua sendo o mesmo. O perfil lipídico desses pacientes também muda. A meta de LDL para uma criança saudável, como nós já vimos, é de menos de 110. No caso dessas cardiopatias, como o transplante e a doença de Kawasaki com aneurisma, essa meta cai para 100. Então, precisa ser um pouco mais rigoroso nessa população. O tratamento basicamente é o mesmo. E lembrar sempre que nos pacientes transplantados, a metabolização via citocromo tem uma cautela extrema na escolha da estatina, para evitar a interação com esses imunossupressores, por exemplo, a ciclosporina. Os efeitos adversos que deve ter atenção é a hepatotoxicidade, então sempre tem que ser acompanhado de enzimas hepáticas, esse segmento, e pensar sempre na suspensão quando tivermos aqueles valores de aumento mais de 3 vezes acima da normalidade. E a toxicidade muscular, que é a miopatia e a rabdomiólise, ele traz que são os mesmos valores de referência. Então, a matriz de monitoramento contínuo faz os valores antes de iniciar o tratamento, para mensurar qual é o basal desse paciente. Inicia o tratamento a curto prazo, ajusta as doses, então sempre repetir esses exames de 4 a 8 semanas, a depender da evolução clínica desse paciente. E a longo prazo, a manutenção. Se essas metas não forem atingidas, você aumenta a dose, faz esse monitoramento de 3 a 6 meses e isso é de forma crônica. A meta, sempre lembrar que para essas crianças tem que ser de uma LDL menor que 100. Esse ano, em abril de 2026, teve uma atualização do Colégio Americano de Cardiologia e algumas coisas eles trouxeram mudanças. Então, aqui ele reforça essa questão do tempo de intervenção e do tempo de diagnóstico, e ele traz que, a depender do fator familiar, de tudo, não dá para esperar aquele tempo de 3 a 6 meses para dieta, para isso, para a gente pensar que essa criança tenha uma vida adulta com mais qualidade. Então, ele traz realmente o rastreamento universal de 9 a 11 anos, isso é para toda criança, principalmente aquelas que não tiveram essa dosagem anterior, mas traz a importância de fazer esse rastreamento em cascata, que é aquele a partir dos 2 anos de idade. Então, ele reforça que é preciso, sim, investigar alterações familiares, e isso tem um impacto muito grande na vida adulta dessa criança. Ele traz também que mudou o cálculo do LDL. Antes era feito pela fórmula de Friedel, hoje é por Martin Hopkins e Sampson-Lee, e isso faz com que temos um valor de LDL mais fidedigno. Ele fala que ainda existem alguns laboratórios que fazem esse cálculo ainda, mas ele orienta a fazer o novo para que a gente tenha um diagnóstico mais precoce, mais preciso e um tratamento que consiga se iniciar de forma precoce também. E ele muda também que, tanto para jejum quanto para sem jejum, os valores são validados. Como confirmação genética, diferente do que já tínhamos aí na SBP, ele traz para a gente que não precisa esperar todo aquele tempo. Se você tiver a possibilidade de fazer rastreio genético nesse paciente, tem indicação. Principalmente as crianças com fenótipo clínico consistente com a hipercolesterolemia. Isso vai facilitar o rastreamento da família e também vai definir quão agressivo vai ser na terapêutica desse paciente.
As estatinas, quando iniciar, adequação de estilo de vida para todos, ele mantém isso de 3 a 6 meses. Início das estatinas a partir dos 8 anos, aqui ele considera a pravastatina. E pensar que o LDL tem consistente no contexto da família, da hipercolesterolemia familiar, ele geralmente é maior do que 160. Então, esse valor de corte ele mantém. E a meta terapêutica é que esse paciente tenha uma redução de mais de 50% do LDL basal, com um alvo absoluto sugerido menor do que 130. Ele traz também novas terapias que estão aprovadas hoje, baseado na idade do paciente, que são anticorpos monoclonais. O evinacumab, que é feito para crianças maiores do que 5 anos, que tem exclusivamente hipercolesterolemia familiar homozigótica. Então, é uma população muito pequena. O alirocumab, que é o inibidor da PCSK9, que é utilizado somente para hipercolesterolemia familiar heterozigótica e pode ser usado a partir dos 8 anos. E o evolocumab, que é o inibidor da PCSK9 para maiores de 10 anos. Uma dessas medicações não é autorizada no Brasil e as outras não são disponibilizadas pelo SUS. Então, quando prescritas, é necessário que se entre aí, que as famílias acabam entrando de forma judicial ou de acordo com os convênios, enfim. Outra coisa que ele traz importante, pacientes adultos têm se utilizado muito o inclisiran, que também é uma medicação biológica, e ele não está aprovado para menores de 18 anos. Ele enfatiza bastante isso, que apesar de ter uma eficácia muito importante para esses adultos, nas crianças não se pode usar. E ele faz aqui uma linha do tempo pelas idades. Então, ele indica esse rastreamento em cascata, em não aguardar só os 9 a 11 anos, mas também orienta a importância desse rastreamento universal e a idade de início dessas medicações. O diagnóstico, o tratamento, mas principalmente a prevenção da dislipidemia na infância são intervenções poderosas de que dispomos hoje, para mudar de forma definitiva a história natural da mortalidade cardiovascular no adulto. Essas são as minhas referências. Obrigada.